Pessoal, chegamos na nossa competência 5. A ideia nossa hoje é a gente conhecer as empresas privadas que oferecem suporte nas operações de comércio exterior. Aí você pode pensar assim, empresas que oferecem suporte? Sim, você vai precisar de uma transportadora, não vai? Você vai precisar de um banco para poder fazer essa sua operação de recebimento de divisa, de moeda. Você vai precisar de um despachante aduaneiro. Então, são essas empresas e essas funções, essas características que a gente vai tentar trabalhar hoje para fazer com que você se situe melhor e fazendo a advertência, né, chamando sua atenção de que essa competência aqui da nossa disciplina de Fundamentos de Comércio Exterior é aquela que tem um caráter mais prático, né? Talvez desperte ainda mais sua atenção, porque vai fazer parte do seu dia a dia, né? Se aproprie desses conhecimentos e estude mais sobre eles, porque o tempo todo, na sua rotina diária, você vai estar lidando com essas empresas, né? Com esses agentes aí que estão à sua disposição para fazer o seu negócio acontecer, né? Contribuir para o seu negócio acontecer. E aí a gente vai ver os agentes e quais são os comerciantes intervenientes no comércio exterior, né, que participam do comércio exterior, porque são contratados por você, empresa, empresas de transporte, de armazenagem, os operadores portuários, os canais de distribuição, enfim, é uma disciplina, uma competência bem ampla, né? Vai precisar aí que você estude bem direitinho, né? Dá uma olhada na nossa apostila, tira dúvidas com a gente lá no nosso AVA, nos nossos fóruns, e concentra aí para a gente tentar deixar tudo bem claro para você. Para princípio, é importante que a gente já responda a uma questão que de repente está aí na sua cabeça, né? Por que eu vou ter que saber disso? O que isso me interessa na prática? Porque eu vou precisar conhecer as empresas privadas que existem aí no mercado. Pelo motivo básico, né? A sua empresa constantemente vai precisar recorrer a essas empresas outras, como as transportadoras, os bancos, né? Os operadores portuários, se for assim o caso, se sua mercadoria for ser escoada pelo modal marítimo. E quanto mais você conhecer e quanto mais parcerias você estabelecer, mais chances você tem de se dar bem. Então, nesse corpo a corpo, é nesse relacionamento diário aí que você, especificamente de logística, vai construir com as empresas que estão à sua disposição, que faz com que seja interessante, né? Seja estimulante para você saber disso, porque você quer ganhar, no final das contas, algum tipo de vantagem para a sua empresa. Então, tá aí o grande motivo pelo qual a gente estimula essas discussões aí, porque se dá melhor ou tem mais chances de se dar bem no mecanismo internacional, no comércio exterior, aquelas empresas que têm bons parceiros, né, que sabem com quem podem contar, que conhecem o procedimento, né, sabem do passo a passo. Então, quanto mais você souber o que pode acontecer com sua mercadoria e a mercadoria de quem você representa, mais chances você tem de evitar problemas, né, ou ainda mais melhorar, ter uma diferenciação para oferecer na sua empresa. Por isso que a gente está estudando isso aqui. E aí, vamos ver na nossa tela agora uma tabelinha que ajuda a gente a entender melhor quais são aí esses elementos que fazem parte desse jogo. A gente tem os agentes externos, o chamado broker e o factor. E aí vamos ver cada um deles. O agente externo é aquela empresa ou aquela pessoa jurídica, né, que é o representante do exportador. Então, ele pega mercadorias, ele representa aquela empresa no mercado internacional e ele é, como por assim dizer, o representante oficial daquela marca lá fora. E ele recebe comissão quando ele fecha o negócio internacional. Esse seria o que a gente chama de agente externo. Uma outra categoria é o broker, que se a gente traduzir, a gente pode chamar de corretor. Ele é um agente especializado em determinados tipos de mercadorias. Então, geralmente, mercadorias mais diferenciadas, como aquelas mercadorias que são negociadas na Bolsa de Valores. Então, a sua empresa contrata um broker ou um corretor para cuidar, né, do seu negócio lá fora, no que diz respeito às vendas internacionais. Então, o broker, assim como o agente externo, ele também recebe uma comissão pelaquilo que ele vende. E, por fim, a gente tem o factor. Qual é a diferença aí do factor? O factor seria o agente que vai pegar essas mercadorias no regime de consignação, né? E aí,
há uma devolução se aquela mercadoria não é vendida. E assim como os outros dois, como o agente externo e como o broker, ele também recebe comissão por aquilo que ele vende. Então a gente tem aí, né, com maior exposição no mercado, né, tem mais uma oferta desses três tipos de agentes aí para a sua empresa poder contratar, se assim entender. Então, o agente externo, o broker ou então o factor. Só que além dos agentes, né, das pessoas com as quais você pode recorrer, também tem as empresas, as transportadoras, né, as empresas que estão envolvidas na forma como vai fazer com que seu produto esteja à disposição do cliente internacional. E também temos 3 categorias que podem ser visualizadas na tela, né? Temos o importador-distribuidor, a subsidiária de vendas do produtor exportador e a rede de comerciantes atacadistas e varejistas. Todas também com suas particularidades. Por exemplo, a rede de comerciantes atacadistas e varejistas vai ser justamente um ponto, né, uma base estabelecida naquele país com o qual você está negociando, que vai ter um departamento próprio de importação e vai poder colocar as suas mercadorias nas prateleiras, né, para que as pessoas possam ter acesso a elas. Um outro exemplo aí é o importador-distribuidor, que vai ser um comerciante no país do outro lado, né, naquele outro país, que vai fazer justamente esse jogo da importação, o comércio importador. E ele também vai fazer a parte da distribuição da mercadoria que está sendo alvo desse negócio. Então, também temos essas 3 possibilidades aí de empresas com as quais você pode contar. No que diz respeito ao transporte internacional propriamente dito, a gente sabe, ou se ainda não tem muita certeza, né, a gente fica sabendo agora, que o nosso transporte ele pode se dar por diferentes modais, né, formas de transportar. E aí a gente pode utilizar o modal marítimo, né, as vias marítimas, o modal rodoviário, consequentemente as rodovias para escoar a nossa produção, o modal ferroviário e o modal aéreo. Então, independente do modal, nesse ponto aí da nossa discussão, a gente não está nem se preocupando por qual modal a gente vai levar a nossa mercadoria, se é através de avião, né, de navio, ainda não é essa discussão. O que a gente coloca aqui como sendo o fator de destaque para a gente pensar o transporte de mercadorias é um fator crucial também para o seu negócio. Então, por mais que você, exportador, a sua empresa nem esteja com essa responsabilidade de cuidar do transporte da mercadoria, digamos que seja o importador que concordou em fazer o próprio transporte da mercadoria, mesmo assim é interessante para você saber como é que as coisas acontecem. Justamente porque num momento de alguma coisa sair dos eixos, né, de ser necessário um plano B, você também precisa ter as suas bases, as suas redes de relacionamento estabelecidas para saber com quem você pode contar. E a empresa de transporte é um parceiro crucial para o seu negócio. Tenha certeza disso justamente pelos custos de transporte que são inerentes às operações de comércio exterior. Então, precisa se atentar, por exemplo, a confiabilidade que aquela transportadora tem, o preço que ela vai lhe cobrar, se de fato as entregas vão ser feitas nas condições que foram acordadas, que foram negociadas. Né? É um fator aí de muita importância para você também analisar. Para dar uma riqueza aí ao nosso material, a gente acrescentou dois exemplos de empresas de armazenagem provisória. Então, imaginemos que o seu produto está pronto, mas ele ainda não vai ser exportado. Então, ele pode ficar no local intermediário, né, que abrigue essa sua mercadoria. Aqui no Recife, por exemplo, o exportador tem à sua disposição o EAD, né, que é a Estação Aduaneira Interior. Então, é um ponto, né, visualizem aí no mapa, né, na nossa fotinho, é um local onde as mercadorias podem ficar armazenadas provisoriamente. Ele fica perto do aeroporto, né, perto do porto de Suape. Então, imagine que se sua carga for ser escoada pelo modal marítimo, está pertinho lá de Suape. Ou se esse transporte só for feito por via aérea, você também está próximo ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, se sua mercadoria estiver lá armazenada provisoriamente na EAD. A EAD traz para você uma forma alternativa de armazenar produtos. Na EAD a gente pode armazenar, a gente pode movimentar as mercadorias,
Tem compartimentos específicos, por exemplo, para cargas frigorificadas. Então, imagine que seu produto é perecível e você pode deixá-lo sob os cuidados da EAD, enquanto o embarque não é feito. Containers, os seus produtos podem ser embalados, etiquetados, selados. Então, seria um prestador de serviço, que é interessante que vocês saibam da existência, porque a depender de uma situação futura, pode ser um parceiro interessante aí para o seu esquema de comércio exterior. Lá no interior, saindo aqui do Recife, indo lá para Petrolina, a gente tem o recinto especial para despacho aduaneiro de exportação, que é o chamado REDEX. É uma estrutura aí que conta com um braço da Receita Federal instalado ali dentro para fazer justamente todo o apoio também e prestar os serviços dos produtos que vão ser exportados. Imaginemos nós lá as famosas frutas, e, as mangas e as uvas do Vale do São Francisco. Como eles são escoados por via aérea, por avião, ele é transportado por avião, a carga é transportada por avião, precisa ter o aval da Receita Federal, do Ministério da Agricultura. Então, esse REDEX, que está lá instalado no Distrito Industrial de Petrolina, também pode ser uma forma alternativa, aí, um braço de apoio para facilitar a operação de exportação das mercadorias daquela região. Então, depois que a gente apresentou esses dois mecanismos, essas duas empresas que podem também se colocar para o exportador ampliar a sua base, e fazer melhor o seu negócio, a gente vai se despedindo por aqui, rememorando que nós tivemos 5 competências, nossa disciplina teve esse desenvolvimento aí, durante todo esse período estivemos à disposição de vocês e ainda continuamos para eventuais dúvidas que se sigam, A nossa equipe está colocada à disposição de vocês e a gente sempre relembra e pela última vez chama a atenção da necessidade de fazermos as nossas atividades semanais, e as aulas atividades. Até breve, numa outra oportunidade.